Boa noite, meus irmãos. Uma satisfação poder estar com vocês, embora virtualmente, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando hoje do capítulo 2, itens de 1 a 8, com o título Meu Reino Não É Deste Mundo, e os assuntos A Vida Futura, A Realeza de Jesus, O Ponto de Vista e Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Então, antes de iniciarmos, eu os convido a cerrar os olhos, elevar nosso pensamento a Deus, para fazermos a nossa prece inicial. Deus Pai, de infinita bondade, de amor e justiça, te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, dando divulgação dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo e podermos estar levando os ensinos de Jesus a todos aqueles que estão conosco sintonizados em vibração positiva para que possamos passar este momento turbulento pelo qual a humanidade passa da melhor maneira possível e pedindo a Deus que esses dias turbulentos que estamos passando sejam um prenúncio de dias melhores para todos nós. Pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco, nos orientando, nos iluminando e nos guardando. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então nós sabemos que esse capítulo trata, conforme João, no seu capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, nos traz o diálogo do Mestre Jesus com o governador romano à época para a Palestina, que era Pôncio Pilatos. Então, nos diz, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, vamos fazer aqui um comentário por que Jesus se refere a reino. Vamos lembrar que naquela época o planeta todo era dividido não em países, mas sim em reinos e impérios. Então, o mundo conhecido para o povo daquela época era assim que se dividia. E ele diz que ele não se diz rei, ele diz sim a Pilatos que ele o está chamando de rei, mas ele não é rei, não. Ele veio simplesmente para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? A lei divina, a lei de Deus, que ele veio para trazer aos homens sob uma nova ótica, e não mais aquela que estava em vigor até aquela época, que era a lei mosaica, que trazia para todos um Deus vingativo, punitivo, e Jesus, como nós sabemos, quando veio trazer as informações sobre essa lei, ele as apresentava como elas realmente são, uma lei de amor
e de justiça. Dito isto, meus amigos, então vamos fazer uma breve contextualização do que estava ocorrendo naqueles dias e o porquê que se deu esse diálogo. Então vamos lembrar que o povo judeu estava sob o jugo do Império Romano já há algum tempo, cujo governador que tinha para a Palestina era Pôncio Pilatos, esse que teve esse diálogo com Jesus. E esse diálogo só aconteceu porque se fizermos uma retrospectiva, né, já os sacerdotes do templo, aqueles que pregavam a lei de Deus com base na lei mosaica, estavam descontentes com Jesus por ter vindo ele trazer uma nova palavra, um novo alento àquele povo, através da Boa Nova. E que eles achavam que simplesmente Jesus estava querendo implantar o seu ponto de vista, a sua interpretação da lei de Deus, em detrimento daquela lei que era por eles conhecida e aplicada. Mas vamos lembrar que já eles há bastante tempo vinham perseguindo Jesus por causa dessa pregação que ele fazia, dessa nova concepção da lei divina, e porque cada vez mais aumentava o número de seguidores destes ensinos de Jesus. Já como nós lembramos, em alguma ocasião anterior, eles já haviam acusado a Jesus de querer vir destruir a lei divina, a lei de Deus. E Jesus lhes disse que não havia vindo destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, ou seja, de acordo com o que já estava na época de ser esclarecido aos homens, a mudança de viver essa lei divina. E vamos lembrar que naqueles dias que antecediam a Páscoa judaica, Jesus se dirigiu para Jerusalém, para essas festividades de Páscoa, e ao chegar aos portões da cidade, ele foi recepcionado pelos seguidores que lá se encontravam, que o colocaram no lombo de um jumentinho e o aclamaram como rei de Israel. Para aqueles sacerdotes que passavam buscando uma maneira de condenar Jesus, se eles simplesmente o condenassem por ele estar pregando uma nova lei divina, como eles assim pensavam, politicamente poderia ser que houvesse uma revolta dos seguidores de Jesus, que já eram em grande número. Então, o que eles buscavam era uma maneira de criar uma intriga, entregando Jesus para o governador romano, acusando-o de algum crime, e assim eles estariam lavando as mãos, digamos assim, e passando o problema para os romanos, e eles que deveriam julgar e condenar Jesus. Então, quando eles viram a população, aquele povo todo, que eram seguidores de Jesus, o aclamando rei de Israel, eles viram ali uma oportunidade política, caso que se eles conseguissem fazer com que Pilatos visse naquelas palavras, naqueles atos, uma afronta ao Império Romano e à sua autoridade, estaria, assim, entregando Jesus para uma possível condenação. E como eles já haviam, já há algum tempo, descontentes, e mais durante aquela semana que Jesus já havia expulsado os vendedores do templo, e que eles também não se agradaram muito
esse ato de Jesus, eles, dando continuidade a esse plano já urdido, eles conseguiram cooptar Judas, dos apóstolos de Jesus, para que traísse Jesus. E em uma noite, quando Jesus se recolheu ao Monte das Oliveiras para lá meditar, orar e repousar junto com seus apóstolos, a guarda do templo para lá se dirigiu, guiada por Judas, e o prenderam. Preso Jesus, foi levado ao Sinédrio, ou seja, ao Conselho dos Sacerdotes, cujo sumo sacerdote à época era Caifás. Lá ele foi interrogado, e como eles não conseguiram uma acusação, e nem interessava a eles, como já explicamos, simplesmente dali eles levaram Jesus à presença de Pilatos, acusando de que estaria desrespeitando o governador romano. E, a partir daí, teve aquele diálogo, e cujo desfecho todos nós sabemos qual foi: a crucificação do Mestre Jesus. Muito bem. Jesus, quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, ele já está fazendo uma alusão ao que ele veio pregar, ou seja, a vida futura, a vida espiritual. E os judeus naquela época tinham uma ideia muito imprecisa disso. Jesus veio para dizer aos homens que a vida não se resumia somente à vida terrestre, à vida material, mas sim que nós todos éramos animados, somos animados por um espírito eterno e que, portanto, há uma vida futura, sim, esperando por todos nós. Por maior falta de informações, essa ideia era muito imprecisa por parte dos judeus. Para eles, a observância da lei de Deus, a qual eles conheciam, conforme Moisés havia apresentado a eles, dentro das possibilidades para que se fizesse entender, dada a ignorância do povo daquela época, e que a única maneira que Moisés julgou que seria entendido seria tocando-os pelos interesses do mundo. E por isso eles acreditavam que a observância da lei de Deus lhes traria recompensas materiais, através de bens materiais, supremacia da sua nação e vitórias contra seus inimigos. Acreditavam que calamidades públicas e derrotas eram, sim, um castigo divino, ou seja, a maneira que eles viam Deus, como nós falamos lá atrás, era de um Deus punitivo e vingativo. Então, toda vez que eles desobedecessem à sua lei, eles seriam punidos. E que, quando observassem todos os preceitos dessa lei divina, eles seriam recompensados materialmente. Então, essa era a visão que eles tinham à época, dado o seu atraso. Eles não estavam em condições de receber outra informação que não fosse aquela que Moisés lhes trouxe, para que pudesse se adequar àqueles dias. E nós vimos já no estudo do capítulo 1, com o irmãozinho Alexandre Pita, das três revelações. Então, nós tivemos a revelação dada a Moisés e, posteriormente, a segunda veio através de Jesus, e que ele veio nos ensinar que existe outro mundo, ou seja, contrariando o pensamento existente à época de que a vida era simplesmente
material, com recompensas e punições, aqui neste mundo, que havia sim, que existe sim um outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza e que a vida futura deve ser a fonte de maior preocupação do homem na Terra. Então, esta mensagem de Jesus, que nós devemos nos preparar, sim, para uma vida futura, e não simplesmente viver a vida nos preparando materialmente para aquilo que um dia irá acabar no túmulo, que é essa nossa vida física e que se acontece com a falência desse nosso corpo material. E toda oportunidade que Jesus tinha, ele estava sempre trazendo à baila essa situação dessa vida futura, para que criasse nos homens essa esperança de uma vida melhor. E isso nós verificamos, testemunhamos através do Evangelho, nas afirmações que seguidamente ele fazia sobre há muitas moradas na casa do meu pai, dizendo que não se restringia simplesmente a esse nosso planeta o reino de Deus, mas que estava assim em outro mundo, no mundo espiritual, esse reino prometido. Também nos disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E com isso, já ele nos adianta de que, através das reencarnações do nascer de novo do corpo, é que conseguiremos nos aperfeiçoar e valorizar essa vida futura, que nós passamos brevemente pela Terra, mas que temos uma eternidade toda pela frente enquanto espíritos. Também, como ele estará nos dizendo nessa sua afirmação, de que o dia que nós entendermos o que é o reino de Deus, que ele acontece, que nós adentramos a ele no dia em que nós vivermos na observância dessa lei divina, que nós nos dermos conta de que nós estamos aqui somente nos preparando para essa vida futura, então esse nascer de novo irá acontecer no momento que nós enterrarmos aquele homem velho que vivia em nós, acreditando somente na materialidade da terra, e deixarmos nascer em nós o homem novo, que é aquele que acredita num futuro melhor, que esse presente, os dias atuais, nós que estamos aqui encarnados, devem ser vividos de maneira a aproveitarmos a oportunidade e nos prepararmos para a vida futura, para o amanhã. E que também essa vida que nós temos hoje, esses percalços que nós passamos nessa nossa caminhada terrena, são o reflexo do nosso passado. Tudo aquilo que nós fizemos ontem, nós estamos prestando contas hoje, para nos prepararmos, nos corrigirmos, evoluirmos para o amanhã, que será bem melhor do que essa passagem que nós estamos tendo aqui, do que essa vida material que nos é oferecida somente como uma ferramenta para que possamos utilizá-la da melhor maneira possível, visando nosso aperfeiçoamento. E isso ele nos diz quando ele assevera que a felicidade não é deste mundo.
Então, nós não estamos aqui para gozar de felicidade plena. Ele não condena os momentos felizes que nós procuramos aqui passar, mas nos alerta de que a felicidade plena nós só encontraremos na vida futura, no mundo espiritual, no dia que nós estivermos em condições de atingi-lo, nós estivermos aperfeiçoados ao ponto de entender essa felicidade. E essa felicidade que nós gozamos aqui, nesse plano terrestre, ela é efêmera e é relativa. Nós não podemos nos furtar a viver essa felicidade, embora ela seja passageira e seja relativa, pois é uma maneira de estarmos amenizando as agruras que nós temos que aqui passar. E isso ele nos apresenta, quando ele nos apresenta a vida futura como um dogma nos seus ensinos. E também que essa vida futura está de acordo com a justiça divina e justifica as anomalias da vida terrena. Ou seja, que Deus nos criou dentro do seu amor, da sua justiça, para que cheguemos à felicidade plena, que é o objetivo traçado por Ele para todos nós. E que aí sim estaremos gozando a verdadeira justiça divina, ou seja, cada um no seu passo, cada um através dos seus méritos, dos seus próprios esforços. Aí sim nós estaremos em condições de vivenciar essa felicidade plena em uma vida futura. E justifica, através da justiça divina, as anomalias da vida terrena, ou seja, os percalços que somos acometidos são o reflexo dos nossos erros no passado, mas que isso é passageiro. Nós viemos aqui com uma missão e temos que cumpri-la para que possamos continuar progredindo até atingir a perfeição. E se assim não fosse, se Jesus não viesse nos apresentar essa vida futura, nenhuma razão teria a maior parte dos preceitos morais que ele veio aqui nos apresentar. Ele veio nos preparar através de preceitos morais que nós devíamos e devemos adquirir para agir cada vez mais no bem, para que sejamos dignos de um futuro melhor. O mestre colocou a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Então, essa vida futura, essa felicidade plena futura, nenhum de nós escapa dela. Nós somos fadados a sermos felizes. É a justiça divina. Nos faz entender que depende do nosso esforço, que nessa vida futura existe essa felicidade e que nós devemos conquistá-la através do nosso autoburilamento, através da nossa perseverança em sermos melhores a cada dia. E esses ensinamentos do Cristo, através das suas palavras e dos seus exemplos, ficou como um legado para todos nós. Pois todo cristão crê na vida futura. De uma maneira ou de outra, todo aquele que segue o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo, ele acredita, sim, nessa vida futura. Embora
seja de maneira vaga, uma ideia vaga, incompleta, e em alguns pontos é falsa. Quando nós falamos que em alguns pontos é falsa, vamos lembrar que das religiões que pregam a existência de céu e inferno, que graças a Deus, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, nós sabemos que não existe inferno. Nós sabemos que a nossa consciência dos nossos erros, das nossas imperfeições, é que nos fazem viver melhor ou pior, tanto estando desencarnados quanto encarnados. E essa vida futura, embora todo cristão creia, da maneira que chega até ele, para uns é apenas uma crença, sem nenhuma certeza. Daí a dúvida e a incredulidade de alguns. E esses que são incrédulos quanto à vida futura, eles desperdiçam a oportunidade da reencarnação, simplesmente preocupados somente com a vida material, sem se preparar espiritualmente para a vida futura. E esse é o grande erro. Esse é o erro cometido com aqueles que não acreditam nessa vida futura. E não acreditando, eles deixam de trabalhar em si mesmos, de trabalhar o seu aperfeiçoamento. E à época, Jesus não lhe foi possível trazer um esclarecimento completo quanto a essa vida futura, e talvez por isso alguns dos cristãos ainda têm essa dúvida, porque naquela época os homens não teriam compreendido. E foi a maneira que ele encontrou para se comunicar foi não trazendo todo esse esclarecimento, dando apenas alguma iluminação a essa vida futura, mas de maneira que todos tivessem sim a informação sobre a mesma. E por isso que se ele tivesse trazido de maneira clara, nós, talvez até nos dias de hoje, dependendo do grau de adiantamento de cada um, não a entendemos, muito mais o povo daquela época, que ainda estavam esperando maiores esclarecimentos. Mas para isso Jesus nos deixou uma esperança de que mandaria para nós o Consolador prometido. E isso se deu através da codificação espírita feita por Allan Kardec, em que nos trouxe as informações sobre essa vida futura, sobre o mundo espiritual, que pelos ensinamentos, pelas informações que os nossos irmãozinhos desencarnados, os espíritos, trouxeram para que ele codificasse. Então, o Espiritismo veio completar o ensinamento de Jesus. Se aquela época Jesus não conseguiria se fazer entender, dado ao atraso dos nossos irmãozinhos que viviam aquela época, quando nós nos mostramos mais maduros para compreender a verdade, chegou para nós os ensinos espíritas, a doutrina espírita que vem nos dizer que essa vida futura existe sim, que nos traz as mensagens dos nossos irmãos do mais além. Então, essa vida futura deixa de ser simples artigo de fé, simples hipótese, se torna uma realidade para todos nós que estudamos essa doutrina. A vida futura para o Espiritismo
torna-se uma realidade que os fatos demonstram, por testemunhas oculares que a descrevem de maneira minuciosa e racional, quanto às condições felizes ou infelizes que nela se encontram e que nos deixam evidente a representação da justiça divina. Então, meus irmãos, essas testemunhas, esses espíritos que vieram através de Kardec nos fornecer todas as informações sobre esse mundo espiritual, sobre a condição de nós, enquanto espíritos, de termos uma vida futura feliz ou infeliz, de acordo com os nossos méritos, deixa essa vida futura clara, demonstrada e torna-se uma realidade. Os nossos irmãos desencarnados nos trouxeram essas informações para nos orientar, para trazer mais informações que à época de Jesus não foi possível. E que, por certo, teremos ainda mais informações, mas que ainda não estamos condições, não temos condições de as entender, se caso chegassem a nós no atual momento. Então, aquilo que eles puderam, conforme eles mesmos dizem, que ainda não podem nos esclarecer tudo, mas aquilo que lhes foi possível, dado o nosso grau de amadurecimento, eles nos trouxeram, sim, e nos dá essa certeza de uma vida futura melhor, de um futuro iluminado para todos nós. Um outro item trata da realeza de Jesus. Então, como nós vimos lá atrás, quando Jesus fala que o seu reino não pertence a esse mundo, para nós, Jesus é o rei. Mas não porque tenha um título, porque governe algum reino. Ele é governador, sim, de todo o nosso planeta. Ele que nos guia, nos conduz pelo melhor caminho. A sua realeza, ela se dá pela sua realeza moral. Então, a realeza de Jesus é a realeza moral, fruto de sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. E com essa realeza é que ele exerce o poder para sempre, com autoridade, portanto, de orientar, esclarecer, conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra e na sua criação. Então, os valores morais que nós somos guiados por Jesus para adquiri-los, eles já foram previstos lá na nossa criação. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou para sermos bons. E nós vamos nos lapidando, evoluindo, com o auxílio de Jesus, com a orientação do Mestre, para que possamos um dia dizer como Jesus nos incita em uma passagem, que ele nos diz que nós somos capazes sim, que nós vamos vencer o mundo. E ele diz, eu venci o mundo. E o que ele quer dizer com isso? Vamos nos lembrar que ele aqui desceu, viveu na carne, durante o tempo que aqui ele caminhou conosco, para nos ensinar, para nos trazer a esperança de um futuro melhor, e que quando aqui ele esteve, ele também sofreu as tentações desse mundo material, mas que ele não se deixou corromper, como espírito perfeito que era, ele não vacilou
em continuar seguindo inconteste a lei divina, e assim ele venceu o mundo. E ele nos diz que nós somos capazes, sim. E quando seremos capazes? Quando nós nos dermos conta, quando nós tivermos o entendimento de que essa ideia clara que se faz da vida futura, ela nos dá uma fé inabalável nesse futuro, com consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda o ponto de vista sobre o qual examinam a vida terrestre. Então, nós sabemos, sim, que o dia que nós conseguirmos nos conscientizar de que nós somos espíritos e que, portanto, devemos dar maior valor à vida espírita, à vida futura, do que à vida terrena, não corrermos tanto atrás de bens terrenos, e sim procurarmos ajuntar bens, tesouros no reino de Deus, aí nós teremos vencido o mundo, como Jesus nos falou. Quando nós entendermos que só a fiel observância dessa lei divina é que nos fará chegar a esse patamar. Mas para que possamos entender bem essa vida futura, essa vida de felicidade plena, é necessário que nós sintamos e percebamos a continuidade da vida além desta material. Que reconheçamos e nos mostremos filhos de Deus através das nossas próprias obras. Que não adianta eu simplesmente estudar, que não adianta eu simplesmente saber que existe uma vida futura e que essa vida é bem melhor do que esta vida terrena, se eu nada fizer para ter o coroamento desse meu esforço, para ter o mérito de atingir essa vida futura com uma perfeição de espírito que me possa viver essa felicidade plena neste mundo espiritual que é a vida futura. Então, quando nós entendemos que existe sim um outro mundo bem melhor do que este, o nosso ponto de vista muda e nós começamos a nos preocuparmos mais como espíritos do que como matéria. Pois aí nós estaremos procurando aquilo que é necessário para adentrarmos ao reino de Deus. E esse reino de Deus não está fora de nós, está dentro de nós. Quando nós nos mudamos, quando nós deixamos nascer em nós esse homem novo, nós estaremos sim recebendo aquilo que nós pedimos ao Criador através da prece, da oração que Jesus nos ensinou e que nos manda pedir ao Pai que nos ajude a entrar em seu reino. Quando ele diz: venha a nós ao vosso reino. Ou seja, que nós possamos nos vermos mais merecedores de toda essa felicidade plena que virá no futuro, se nós praticarmos o bem e procurarmos fazer de nós melhores a cada dia. Quando ele trata da realeza terrestre, o espírito daquela rainha que vem nos dar o seu depoimento,
ela nos faz ver que tudo aquilo que amealhamos aqui neste mundo material, de nada vale no mundo espiritual. E lá o que vale são as nossas obras. E lá o que vale é o bem que praticamos, que é aquilo que nós nos tornamos. Isso é o que nós iremos receber lá, independente de quem fomos, do que tivemos, de quantos títulos nós ostentamos aqui nessa passagem terrestre. E será julgado, será apenas as nossas boas obras. E quanto ao Espiritismo, essa doutrina que os espíritos vieram até nós para trazer um maior ensinamento mais elaborado sobre essa vida futura. O que o Espiritismo vem nos trazer para que nós consigamos ter uma vida futura melhor? Ele expande o pensamento e abre novos horizontes, afastando-nos da visão mesquinha de ver na Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele nos faz ver que essa nossa passagem aqui por este planeta é breve e que deve ser aproveitado para a evolução espiritual e não material. Mostra que a vida não é senão um elo na obra do Criador. Ou seja, que aquilo, essa vida terrena que nos é dada como uma oportunidade, como uma ferramenta para que possamos bem aproveitá-la em nosso próprio benefício e em benefício daqueles que nos cercam. E para isso ele mostra a solidariedade que liga todas as existências de um novo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, dando assim a base de ser a fraternidade universal. O Espiritismo vem nos dizer que a solidariedade que nós temos que ter, ela liga todas as existências de um novo ser. Ou seja, quando nós reencarnamos, nós dependemos da solidariedade que nós tivemos lá atrás, com todos os nossos irmãos. Que essa solidariedade deve acontecer com todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ou seja, nos dando a entender que nós temos que nos amar, que nós temos que ser fraternos, que nós temos que nos ajudar a crescer, que não adianta eu querer tudo só para mim. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E o dia que assim entendermos, essa é a base de ser da fraternidade universal. Ou seja, nós somos todos irmãos, encarnados, desencarnados e habitantes de outros mundos, irmãozinhos que estão encarnados ou não em outros mundos, nós sabemos que existem, conforme o próprio Cristo nos falou, que na casa do Pai há muitas moradas, todos eles são nossos irmãos. E que nessa fraternidade universal nós devemos entender que todos dependemos um dos outros, que todos temos que nos unir em prol do progresso. Progresso da humanidade, progresso espiritual, progresso do mundo. Chico Xavier nos diz: os anjos, espíritos puros, têm muita pena de nós, porque eles já passaram por todo esse sofrimento que estamos passando.
Só que não existe outra maneira de evoluir. Temos que passar pela fieira da ignorância e do sofrimento. Então, o Chico nos diz aqui que, ao contrário de como até os judeus pensavam, que os anjos eram seres privilegiados da criação, já eram criados perfeitos, cheios de privilégios, ele nos diz que nós, com orientação dos espíritos, ele traz para nós a mensagem, dizendo que nós todos temos condições de ser espíritos puros. Depende do esforço de cada um. Mas que nós temos que passar pela fieira da ignorância e do sofrimento, para que possamos entender que só melhorando é que conseguiremos um dia chegarmos a essa perfeição e usufruir da felicidade plena. Meus irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe e guarde, que tenhamos todos uma semana produtiva e abençoada. E para encerrarmos, eu os convido mais uma vez a cerrar os olhos e levar o pensamento a Deus, para que possamos fazer a nossa prece final. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui trabalhando e aprendendo. Os ensinamentos que o Teu Filho nos trouxe e que nos deixou nessa fonte de conhecimento que é o Evangelho, de muita utilidade para todos nós e que possamos seguir assim, observando fielmente os teus ensinos, a tua lei. Obrigado à espiritualidade amiga que esteve conosco, nos orientando, nos guardando, nos iluminando. Que assim seja.